Olá pessoal, estou de volta para mais um vídeo do canal Em Busca do Eu, uma jornada interior. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Sefirot Geburah. Na verdade, já tem um tempo que eu gostaria de ter gravado esse vídeo, de ter comentado um pouco sobre essa Sefirot, que por muitas vezes ela é considerada muito negativa ou às vezes até sombria, né? Bom, para quem está chegando agora no canal, eu me chamo Marissa, seja bem-vinda ao canal. É um canal sobre alguns conhecimentos, do eu interior, que eu encontro em alguns livros. E hoje eu vou apresentar esse conceito de Geburah do livro da John Fortune, a Cabala Mística, que ela fala o seguinte, que é fácil nós, como seres humanos, irmos para as quilofotes, se eu não me engano, eu não sei se é assim que se pronuncia. As quilofotes seriam como se fosse uma... Muitos autores falam como se fosse uma segunda árvore da vida, só que sombria, negativa. Então a Joana Fortuna ela fala o seguinte: imaginemos uma árvore da vida sobreposta numa outra árvore da vida. Então, teremos uma noção do que seriam essas quilofotes. Então, as quilofotes seriam os extremos de cada sefirote. Então, quando o ser humano ele extrapola, ele vai para um extremo, imaginemos, por exemplo, um pêndulo que alcança o extremo. Quando ele toca esse extremo, segundo a John Fortune, é aí que o ser humano entra na quilofote. Ou seja, ele passa a agir em uma energia desequilibrada. Então, quanto mais ele vai para um extremo, tanto mais ele vai ter que usar a energia contrária, que no caso aqui seria ele indo para o extremo de Gesed, ele vai ter que usar a energia contrária, que é Geburah, para trazer essa energia para o centro, ou seja, para trazer o pêndulo para o centro. Então, aqui imaginemos que o pêndulo é o ser humano e a energia é a própria energia psíquica desse ser humano, né? Aquilo que Jung chamou de libido, por exemplo. Então, o que que acontece? A quilofote, na verdade, ela é uma energia desequilibrada. Ela é uma energia sombria, porque ela está exatamente, ela é o extremo da Sefirot normal, né? Então, Geburah, ela é usada exatamente para trazer o equilíbrio, inclusive para quem já está nesse caminho do autoconhecimento e usa várias ferramentas de autoconhecimento, como astrologia e numerologia, vai saber observar que, por exemplo, quem tem o número 8 como número pessoal, essa pessoa tem como energia principal, que ela veio aprender aqui, a energia da justiça, ou seja, daquilo que Crowley chamou de o arcano do ajustamento. Então, Geburah é como se fosse o arcano da justiça, né? Que vai cortando, que vai aparando as arestas das situações que não condiz mais com a essência daquela pessoa que começou a descobrir, né, esse novo eu, essa essência que é esse ser, né, que está aqui na Terra temporariamente humano. E aí, o que que acontece? Essa energia de quebrar também é muito parecida com a energia das quadraturas da astrologia. Então, quando existe uma quadratura, a gente sente cômodo assim tão grande que a gente tem que tomar uma atitude, ou seja, a gente tem que tomar uma ação, a gente é impelido a tomar aquela ação. Se você observar, é Geburah agindo, ou seja, a ação geralmente a qual o ser humano é impelido a tomar é justamente alguma situação que precisa de alguma mudança, né?
uma mudança tanto interna como externa. E aí, por exemplo, também a pessoa que tem muitos planetas em casas ou signos de fogo, é facilmente essa pessoa ela extrapolar Gesed, que é a energia benevolente, né, que é o expansivo, tanto é que tem como símbolo Júpiter, né, ou na mitologia seria Zeus, né, na mitologia, que é aquela energia muito expansiva. Então, o fogo, né, essa energia de inspiração faz com que essa pessoa, ela, às vezes, haja, né, toma certas atitudes de forma talvez até não tão pensada, né? E ela acaba que extrapola essa energia de Gesed. Então, ela vai ter que usar a energia de Geburah para trazer essa energia para o centro. A mesma coisa acontece se a gente for também para o extremo de Geburah. Porque se eu for muito rígido, né, eu automaticamente também vou ter que usar a Gesed para trazer essa energia para o centro, né, para um equilíbrio. Então, Geburah, ele é uma energia, ela é uma energia, né, a Sefirot, ela é uma energia que o ser humano utiliza ela para exatamente equilibrar as forças, né, dentro de si mesmo e equilibrar as situações à sua volta. Então, vamos supor, por exemplo, um ser humano que antes do despertar usava muito a sua função principal. Eu já falei aqui no vídeo anterior sobre a função principal que Jung fala, né? Por exemplo, de uma pessoa que ela tem como função principal o pensamento, ou seja, ela usa o intelecto dela e ela tende a tomar praticamente todas as atitudes dela, as ações, baseadas no intelecto. Isso até me faz lembrar uma parte do filme, se eu não me engano, que é o Doutor Estranho, é uma coisa assim, que a mestre, né, dele fala o seguinte para ele, né, que o intelecto dele tinha levado ele longe, mas que não ia levar mais, e que era para ele se render, né, para ele silenciar o ego dele e perceber a força interior que ele tinha. E isso cabe aqui porque quando você entra nesse autoconhecimento, né, nesse despertar espiritual que as tradições falam, você já não pode mais agir como antes. Você vai ter que fazer exatamente esse ajustamento, ou seja, você vai ter que cortar, aparar as arestas de coisas, situações que não condiz mais com essa essência do eu sou, né? Então, você vai ter que agir. Então, às vezes, no impulso, né, dessas energias que a gente recebe do uno, do todo, ou de Deus, ou da centelha divina, seja lá como for, quando a gente recebe esses impulsos, na verdade a minha percepção que eu tenho é que essas energias, quando passa por Keter, Rockman, Binah, Gesé e Geburah, essas energias, a princípio, quando elas vão descendo pela árvore da vida, elas são energias inconscientes. Não que a energia em si seja inconsciente, mas é inconsciente para o ser humano, porque ele recebe o impulso, ele sente, vamos dizer assim, um incômodo, mas conforme ele vai passando pelas experiências da vida, é que ele vai entendendo, compreendendo e encaixando, é, utilizando as sefirotes de forma consciente. Porque até então o ser humano ele tende a agir conforme ele passou a maior parte da vida dele agindo, né? Usando ali como função principal, por exemplo, o pensamento e não utilizando a sua completude, que é exatamente as 4 funções que eu falei no vídeo anterior, que é aquilo que Jung chamou das 4 funções da psique. Então, é justamente aí que Geburah entra. Ela é uma energia que o ser humano necessita dela, principalmente para fazer esses ajustamentos, para equilibrar e, vamos dizer assim,
cortar aquilo que não condiz mais, que não tem mais a ver com a pessoa. Bom, pessoal, a princípio era isso que eu queria falar sobre Geburah, né? Já tinha bastante tempo que eu gostaria de ter falado sobre essa energia e dizer também que eu passei por muitas situações depois que eu li o livro e comecei a encaixar as informações, né? E Geburah, assim, é uma energia muito. Ela é muito assim, vamos se dizer, é uma energia muito forte, né? Às vezes de imposição, de uma atitude de posição que a pessoa tem que tomar diante da vida e tipo assim, ela ajuda muito a pessoa porque até então a pessoa ela não sabe ainda quais são as atitudes que deve tomar, né? Agora, depois desse despertar espiritual, a pessoa vai aprendendo aos poucos, né? É a espiral, né? Você vai passando pelas situações e você tende a voltar naquele mesmo ponto, só que um grau de consciência maior. Esses graus de consciência maior faz com que você utilize Geburah para ir aparando as arestas, né? Bom, a princípio era isso que eu gostaria de ter falado sobre essa Sefirot e dizer que nos vemos nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.